Olá, eu sou Ângela Marques, fisioterapeuta, trabalho com oncologia há praticamente 30 anos, formo profissionais com a técnica de linfoterapia há mais de 20 anos, tenho o prazer de ver todos esses alunos bastante atuantes nesta área que é apaixonante e espero que todos se apaixonem pela oncologia, porque afinal é a segunda causa de não só de morte, mas também de doenças aqui neste país e praticamente no mundo inteiro. Espero que esta aula seja do agrado de vocês. Vamos falar um pouco sobre esta técnica de linfoterapia para o tratamento de edemas e linfedemas. A linfoterapia é um método de tratamento para edemas e linfedemas em geral. É um conjunto de procedimentos fisioterapêuticos que tem por objetivo reduzir este edema, reduzir o linfedema e todas as complicações que eles trazem. De modo geral, esse tratamento vai servir para tratar edemas e linfedemas de qualquer etiologia. Essa linfoterapia pode se aplicar em várias situações, seja numa patologia vascular, seja em oncologia, em cirurgia plástica, em ortopedia, em traumas, ou seja, toda vez que tiver algum tipo de edema e a sua descompensação, que em muitos casos é o linfedema, nós poderemos atuar junto com a linfoterapia. Mas, antes de tudo, antes de conhecer as técnicas, é preciso saber como podemos avaliar um paciente. Então, nesses slides, podemos observar algumas situações importantes e diferentes. Na paciente da esquerda, nós podemos observar esse grande linfedema do membro inferior esquerdo. E já nesta paciente da direita, podemos observar uma pequena diferença, mas também o linfedema do membro superior. Muito bem, a linfoterapia se divide em duas fases. A primeira fase, que é a fase mais importante, é uma fase intensiva, onde esse tratamento deverá ser feito diariamente, né? Numa segunda fase, a chamada fase de manutenção, o protocolo utilizado é para a volta do paciente, esse segmento do paciente deve ser feito uma vez ao mês. Não tem necessidade, de modo geral, que o paciente retorne à clínica, ao hospital ou ao consultório do fisioterapeuta. Dessa forma, é extremamente importante que se faça uma anamnese. E a anamnese é um dos principais fatores para o sucesso do tratamento. Mesmo que não se tenha uma técnica tão adequada, que seria o ideal, o importante é que se faça uma anamnese. A anamnese, então, as 3 perguntas mais importantes para o paciente é: como surgiu esse edema ou esse linfedema, quando surgiu e como surgiu. A resposta a essas 3 perguntas já nos dá uma ideia da etiologia desse problema. Já se consegue diferenciar o que é edema de linfedema, já na anamnese, ou seja, com todo o histórico do paciente, todas estas perguntas que se fazem no exame físico, que vai ser complementar à anamnese. O que a gente tem que observar também? Como podemos ver aqui no slide, uma das coisas mais importantes são as características da pele. A pele é extremamente importante tanto para o sistema linfático quanto para nós observarmos a circulação venosa ou arterial, porque ela vai nos dar todas as informações em relação à cor da pele, temperatura, textura da pele, e é importante que esta pele esteja de alguma forma íntegra, para que ela possa responder de forma adequada ao nosso tratamento. Depois da anamnese, outro fator importante, ticado aqui no slide, é a palpação. E essa palpação deverá ser feita em 3 níveis, seja uma palpação mais suave ou visando a mobilização da pele, quanto uma palpação um pouco mais profunda, já observando o deslocamento de fáscias, quanto mais profunda ainda, observando musculatura. Então nós teremos várias palpações, inclusive a palpação que vai fazer a depressão da pele, para ver quanto que essa pele deprime, porque isso é uma das formas que nós temos para quantificar este linfedema em termos de fase. E finalmente, a inspeção. E aí nós vamos observar se esse edema ou esse linfedema
alterou postura, se tem alterações de ADM, né, de amplitude de movimentos. Então, a avaliação é um dos itens mais importantes que nós temos para tratar este paciente. Neste pequeno filme, podemos observar que este braço tem uma textura bastante endurecida, uma dificuldade de depressão da pele, já observamos alterações importantes nesta pele, enquanto que do outro lado, não. Neste outro slide, podemos observar na figura da esquerda uma paciente com patologia venosa, observamos alteração de coloração, principalmente no terço inferior da perna, também já com presença de linfedema e uma fibrose bastante importante, que também será alvo de tratamento com a linfoterapia. E na figura da direita, uma pele bastante alterada, né, já descamando, já tendo algum tipo de supuração, e que a gente então tem que prestar atenção nessa inspeção e também em relação ao tratamento, porque essa pele vai requerer cuidados, inclusive talvez cuidados médicos. A primeira fase do tratamento, então, é composta de 4 itens básicos: a drenagem linfática manual, os cuidados com a pele, a terapia compressiva e a cinesioterapia específica desta fase. Nós vamos falar então um pouquinho de cada um destes itens para que fique mais claro como que eles serão distribuídos durante o tratamento. Então, lembrando novamente que a linfoterapia requer um tratamento diário dos pacientes, e isso será explicado quando falarmos da terapia compressiva. Neste filme, podemos observar o funcionamento da unidade linfática do linfangion, levando a linfa adiante. Neste outro filme, o que pode acontecer quando houver uma ruptura do sistema linfático e a anastomose do outro lado automaticamente entra em funcionamento, levando esta linfa para o outro local. Esse é um dos objetivos da drenagem linfática manual. Então, novamente, se vê quando houver uma ruptura, seja por uma cirurgia, a interrupção do fluxo linfático nessa direção e, em seguida, esta direção é assumida para a anastomose mais próxima que estiver. Qual é, então, o grande objetivo da drenagem linfática manual? É estimular anastomoses linfáticas, sejam aquelas que ainda não estão funcionais, ou sejam aquelas que eventualmente nós nem conhecemos, dado que o sistema linfático é extremamente superficial, é transparente, muitas vezes esses pequenos vasos, principalmente os linfáticos iniciais, não se enxerga a olho nu, mas já se sabe por exames de imagem que ao fazer um estímulo com massagem em linfonodos, em cadeias linfonodais, a gente tem um aumento de fluxo linfático por o corpo todo. Infelizmente, não se sabe quanto tempo vai se estimular esses linfonodos, quanto tempo este aumento de fluxo persistirá. Essa é a grande dúvida em relação à drenagem linfática manual. Será que se eu massagear um grupamento linfonodal por 10 minutos, eu terei um aumento de fluxo linfático também por 10 minutos? Essa resposta ainda a gente não consegue dar. Por quê? Porque ainda não existem pesquisas a respeito. Okay? Outro objetivo é pensando em trabalhar com as anastomoses linfáticas, direcionar as manobras para o local desejado. Esse é o grande objetivo. Na realidade, as principais manobras que envolvem a linfoterapia através da drenagem linfática manual são aquelas manobras que estimulam os filamentos de ancoragem dos linfáticos iniciais. Esse é um dos grandes objetivos. O outro objetivo é mobilizar o edema e o linfedema para locais que não estejam comprometidos e, com isso, melhorar
o membro ou a região acometida. E, finalmente, o grande objetivo, já comprovado por exames de imagem, aumentar o fluxo linfático. Aqui, então, só um exemplo de um posicionamento de mãos para a drenagem linfática. Em seguida, a drenagem linfática, deve-se fazer os cuidados com a pele. Então, esses cuidados requerem uma pele íntegra. Então, se o paciente tiver, como naquele slide anterior que vimos, uma pele descamada, com algumas alterações, nós primeiro temos que cuidar dessa pele ou encaminhar este paciente a um tratamento dermatológico para que esta pele esteja íntegra e não sofra com o tratamento fisioterapêutico, dado que a terapia compressiva pode causar algum dano à pele se esta pele não estiver devidamente protegida ou rígida. Então, a necessidade de uma pele íntegra é porque, com o enfaixamento, se aumenta um pouco a temperatura local. Isso vai depender do número de ataduras e do tipo de atadura que vai se aplicar nessa pele. Mas, de modo geral, essa temperatura é aumentada por exames que comprovam esse aumento de temperatura. Então, normalmente, é nesse momento, após a realização da drenagem linfática manual, que se utiliza uma hidratação da pele com um creme com pH neutro, um creme hidratante de modo geral. Então, aqui um exemplo de colocação desse creme. E um ponto forte do tratamento com a linfoterapia é a terapia compressiva. Então, ela é realizada depois da drenagem, depois dos cuidados com a pele, ou seja, depois da hidratação da pele. Aí sim nós vamos iniciar o tratamento com a terapia compressiva, que é o pilar forte. Nós não temos tantas comprovações dos efeitos fisiológicos da drenagem linfática manual. Nós sabemos que existem efeitos que nós observamos na clínica. Porém, em relação à terapia compressiva, nós temos muitos trabalhos publicados com um grande número de pacientes e que nos permite confirmar que realmente a terapia compressiva é um dos componentes mais importantes do tratamento para edemas e linfedemas. Então, essa técnica da terapia compressiva, ela permite controlar pressões, ou seja, eu posso ter um controle de pressões sobre a superfície da pele, dependendo de como eu aplico essas ataduras, de quantas ataduras eu coloco e qual tipo de ataduras que eu coloco. Para que seja um pouco prático, nós vamos falar o seguinte: pressões de aplicação de ataduras para membro inferior, as pressões devem estar entre 50 e 60 milímetros de mercúrio. Essa técnica de aplicação tem que ser precisa. Já para linfedemas ou edemas de membro superior, as pressões de compressão com utilização de ataduras devem estar entre 40 e 50 milímetros de mercúrio. A aplicação das ataduras, seja para edema ou linfedema, é feito num sistema chamado de multicamadas, ou seja, há a necessidade de sobreposição de ataduras de uma determinada forma, em um determinado sentido, para que tenhamos a segurança absoluta da pressão que está sendo exercida naquele membro. E a escolha das ataduras a serem aplicadas depende de várias coisas. Do tipo e fase do edema e do linfedema, das características individuais do paciente e se eu tenho a aderência do paciente ao tratamento. Nós costumamos falar que terapia compressiva só é eficaz se o paciente realmente tem aderência ao tratamento, principalmente nessa primeira fase, cuja troca das ataduras é diária. Ou seja, são várias as variáveis, são inúmeras as variáveis que eu tenho que pensar para colocar as ataduras nos pacientes. Tipo e fase do linfedema ou do edema é extremamente importante, assim como as características individuais de cada paciente.
Por exemplo, esta paciente com um linfedema bastante exuberante de membro inferior, que nós tivemos que realmente colocar a aplicação das ataduras da melhor forma possível e onde obtivemos também resultados satisfatórios, mas tivemos que associar vários tipos de ataduras para que pudéssemos ajudar esta paciente com um linfedema realmente muito importante. Já nesta outra paciente, a associação de outros tipos de atadura com outras características, mas um linfedema de um porte bem menor. Neste caso, também de uma paciente com linfedema em membro superior, a associação de ataduras diferentes para os dedos e em relação ao resto do membro. Ataduras também colocadas em outras regiões do corpo, de modo geral ataduras adesivas, pois estas regiões requerem esse tipo de atadura por não conseguir ter estas regiões envolvidas de forma circular como membro inferior ou membro superior. Nestas duas figuras, então, nós observamos o início da aplicação numa paciente que tem um linfedema próximo de ombro e aqui já o final da aplicação. Numa outra região, também posterior, na região de escápula, uma paciente tem este linfedema também localizado e aí se pode colocar também essas ataduras adesivas com compressão controlada. Em relação às ataduras então, elas de modo geral, as principais ataduras a serem utilizadas são as chamadas de curta extensibilidade, o que se conhece de modo geral por pouca elasticidade ou quase nenhuma elasticidade. Mas o termo correto realmente seria de curta extensibilidade. Essas são as ataduras mais utilizadas no tratamento e, de modo geral, é o padrão ouro em relação a ataduras. No entanto, nós temos hoje uma série de outras ataduras que podem ser utilizadas também, mesmo não sendo de curta extensibilidade, mas que serão associadas a essas ataduras. Elas podem ser ataduras que não tenham adesividade, podem ser ataduras chamadas coesivas, são aquelas que colam sobre elas mesmas, e as adesivas, que são aquelas que vão colar sobre a pele da paciente. Essas, de modo geral, são as que podem trazer um pouco mais de problema, pois as pacientes podem ter algum tipo de alergia. Então, essas, de modo geral, a gente vai deixar para regiões que realmente não têm condições de serem tratadas com outro tipo de atadura. Mas muitos pacientes vão requerer a associação dessas ataduras para melhor resultado. Como eu vou aplicar essas ataduras, como eu vou combinar, isso realmente vai depender de cada paciente. Mas o que é extremamente importante é que a técnica tem que ser precisa, porque se não for bem feita, pode lesar muito mais o paciente do que trazer benefícios. Por isso que a gente fala que o profissional tem que ser muito bem treinado, conhecer todas essas ataduras, conhecer todos os efeitos fisiológicos da terapia compressiva para que possa aplicar com propriedade essas ataduras. Aqui nós temos um exemplo de alguns tipos de atadura. Na figura da esquerda, ataduras coesivas sobrepostas em multicamadas. Nessa figura da direita, nós já temos uma atadura um pouco mais fina. E aqui um exemplo clássico e padrão do que normalmente é utilizado com as ataduras de curta extensibilidade e sempre utilizando também uma proteção, usando uma malha tubular e algum tipo de espuma sobre essa malha tubular para depois serem colocadas as ataduras. Após o enfaixamento com as ataduras, aí entra o terceiro ou quarto componente, depois da drenagem, dos cuidados com a pele, do enfaixamento, a cinesioterapia. A cinesioterapia ela tem que ser específica para a região acometida. Para isso, é necessário que se avalie muito bem a amplitude de movimentos antes de se tratar, e também a força muscular dos segmentos afetados, para que tenhamos uma ideia de como está esta paciente. Então,
os grandes objetivos da cinesioterapia, neste momento da primeira fase intensiva de tratamento, é potencializar o efeito da terapia compressiva. Se eu tenho algo segurando aquele edema ou linfedema, à medida que eu contraio a musculatura, eu aumento esse fluxo linfático e venoso daquela região. Então é de extrema importância que o paciente seja orientado a fazer exercícios para as regiões que estejam enfaixadas nesta primeira fase do tratamento. Também para manter a saúde articular e a saúde muscular na medida do possível. Aqui então podemos observar, nesta paciente, no slide, ela enfaixada e fazendo exercícios com essas bandas elásticas. Terminada a primeira fase, quando que se termina a primeira fase? Quando se obtém a máxima redução, não só do volume daquele linfedema, mas também da textura. Eu tenho que avaliar de duas formas. Eu tenho que avaliar o volume, quanto que aquilo está inchado, e se a textura é mole ou é dura, porque linfa tem fator de coagulação e pode coagular assim como o sangue. Então, esta linfa deixa de ser líquida e se ela estiver estagnada, ela começa a ter uma situação menos líquida, ou seja, apresentar fibrose, já ter endurecimento de pele. Por isso, é bastante importante que se obtenha a máxima redução, não só do volume, mas também da textura. E aí se inicia a segunda fase. O que é a segunda fase? A segunda fase, então, deixa de ser uma fase intensiva e vai ser mais uma fase de controle ou de manutenção deste edema ou do linfedema. Esta fase de manutenção tem como ponto mais importante também a terapia compressiva. Então, eu mudo de terapia compressiva de um enfaixamento diário para a utilização de uma compressão elástica que se traduz pelo uso de meias elásticas, braçadeiras elásticas, luvas elásticas ou outros artefatos que possam exercer uma compressão naquela região que teve o tratamento e teve a redução do seu edema e do seu linfedema. A segunda fase continua com os cuidados com a pele. Nesse momento, o paciente é muito mais orientado a cuidar da sua pele antes da colocação dessa compressão elástica. Então, se orienta que o paciente tome seu banho, seque muito bem essa pele, aplique o creme hidratante, espere um pouquinho até a pele secar e, em seguida, coloque a sua compressão elástica, seja uma meia, seja uma braçadeira elástica. Também, de modo importante, a cinesioterapia com o uso de uma compressão elástica deve ser realizada com o mesmo objetivo. Primeiro, de potencializar o efeito do exercício com o uso da compressão elástica, mas já com objetivos novos que vamos ver a seguir. Então, os principais objetivos da segunda fase, uma vez que se tenha obtido a redução máxima do volume da textura, é também melhorar os resultados obtidos. Como muitas vezes os linfedemas são muito grandes, o paciente apresentam alterações na amplitude de movimento. Neste momento, sim, a gente vai começar a trabalhar para ganhar amplitude de movimentos, se ela estiver restrita, e muitos trabalhos mostram evidências fortes que suportam a ideia de que há de se fazer exercícios com carga para paciente que tenha linfedema. Então, isso antigamente era considerado contraindicação, paciente fazer exercícios com carga, hoje já é uma indicação precisa, pois estudos recentes mostram eficácia em relação à redução do linfedema com ganho de força muscular. Outro objetivo é que se previna complicações. Com a redução do volume, nós conseguimos manter saúde articular, saúde muscular e, com isso, evitar complicações, por exemplo, de ordem articular. E
principalmente a prevenção de recidiva. Uma pele muito esticada, que cedeu muito no linfedema, ela pode sofrer recidivas de infecções como celulites e erisipelas. Então, o objetivo de redução do volume é também prevenir recidivas de infecções. A pergunta seria: qual tipo de compressão eu vou indicar para o meu paciente? E eu sinceramente não sei a resposta, porque cada paciente é diferente. Cada linfedema é diferente. Eu pego o mesmo linfedema numa paciente de 20 anos e num paciente de 80, eu vou ter que utilizar compressões completamente diferentes. Então, não existe uma receita, existem condutas básicas que a gente pode pensar, mas o mais importante é que compressões diferentes, para linfedemas diferentes, para pacientes diferentes. Aí sim eu posso pensar também em qual tipo de material, ou seja, não só a compressão é importante, a intensidade de compressão em termos de milímetros de mercúrio, mas também o tipo de material a ser utilizado. Este tipo de material pode ser um material mais leve, um material com uma trama de uma malha mais densa, que vai resistir mais às pressões exercidas pela pele do paciente com linfedema. Entre esses outros materiais, não se pode deixar de lado algumas vestimentas podem ter o seu uso noturno ou mesmo durante o dia para pacientes que tenham dificuldades de utilização do enfaixamento, por exemplo. Então aqui nós observamos, né, alguns materiais diferentes, a sua aplicação no membro superior, aqui ele é todo com velcro, e a compressão exercida desta forma. No entanto, fica muito difícil controlar quanto de pressão está sendo exercido, mas é uma opção para aqueles pacientes que não consigam ter aderência ao tratamento ou realmente que não tenham condições de utilizar as ataduras. Então, essas vestimentas elas podem ser utilizadas à noite ou mesmo durante o dia, associadas ou não a algum tipo de enfaixamento. Como, por exemplo, neste outro caso, que nós vemos também um outro tipo de vestimenta e aqui associado a um tipo de enfaixamento. Então, isso também pode ser feito. No entanto, aqui no Brasil ainda temos muitas dificuldades para a obtenção desse material. Isso é material importado, existem tentativas de profissionais em fabricarem esses produtos, mas ainda de forma muito inicial. Deus queira que isso possa acontecer de uma forma mais sistemática. Então, como falamos anteriormente, a cinesioterapia nesta segunda fase tem como principal objetivo fortalecer a musculatura com exercícios de carga. E essa carga vai ser definida de acordo também com as características individuais de cada paciente. Aqui, por exemplo, observamos então uma paciente fazendo exercícios com o uso de abraçadeira e também usando uma banda elástica. E aqui mostro alguns resultados antes e depois do tratamento. Linfedema antes e o linfedema depois. Linfedema antes e depois. Aqui um exemplo de um paciente que teve um melanoma na região inguinal. Foi feita a retirada de linfonodos inguinais, pélvicos, paraórticos e evoluiu com linfedema de membro inferior e pênis e saco escrotal. E o resultado já utilizando uma malha compressiva densa que também envolvia como um short o outro lado para uma melhor adaptação desse paciente. O mesmo paciente mostrando a evolução do seu tratamento
praticamente recuperado, e com isso eu termino falando que a linfoterapia é um tratamento que foi desenvolvido aqui no Brasil por mim e pela doutora Márcia Coliri Camargo há mais de 20 anos e que tem tido resultados excelentes, várias publicações, várias citações, e eu acho de extrema importância trazer estas informações para vocês em relação ao tratamento de edemas e linfedemas, pois sabemos que existem outras formas de tratamento, mas esse tipo de tratamento é eficaz, é comprovado, tem evidências científicas e realmente, como podem observar aqui, resultados bastante importantes. Deixo aqui o meu muito obrigada à BioOnco pelo convite e espero que vocês tenham sucesso na empreitada profissional de vocês. Até lá!